Então, pessoal, agora na parte da tarde, nós vamos ter aí um encontro, né, de gigantes das nossas culturas de terras baixas. Então, nós vamos ter um painel e vai funcionar da seguinte forma: o professor Enio vai iniciar em torno de 30 minutos, né, professor? Isso? Foi acordado com o Pedro? Cadê o Pedro? 35, já começou a aumentar. Seguido pelo professor Paulo Regis. Depois nós temos o Jair Busque, nosso produtor aqui da região central, e o Guilherme Tom, então, pela empresa BASF, né, compondo este painel. Cada um vai ter, então, o seu tempo para fazer a exposição, e ao final nós vamos ter as perguntas. Então, guardem suas perguntas, seus questionamentos para o final das 4 exposições. Então, já de seguida, né, professor, chamo o professor Enio Marquesan, professor da UFSM. Então, tem vários estudantes aqui. Ele dispensa apresentações, né, mas nosso professor aí, querido, muito aí dos estudantes, aqui tem vários, né, Daniel? Passaram pela formação do professor Enio. Professor, é com o senhor. 30 minutos. Tá bem. Obrigado, boa tarde a todos, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui de novo, né? Depois de muito tempo. E eu vou ser um pouco, vou provocar vocês um pouco, reflexão. Vou colocar algumas inquietações, tentando enxergar. O título é provocativo, né? Como é só audacioso, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que mudar posições e pensar no amanhã. Para a gente mudar de posição hoje, para amanhã ficar ainda no jogo. Então, eu estava preparando uma noite dessa palestra lá na faculdade, eu olhei lá para minhas estantes, em cima dos armários, na verdade, e encontrei isso aqui, ó. O Kikito aqui da Gena Arroz, né? Isso aqui, o tempo ainda, eu acho que é como é que é do nosso colega do IRGA aí, do Barros, né? 2023 estou aqui de novo, mais velho do que muitos de vocês estão por aí, né? Então é uma alegria estar aqui, gente. Eu sempre agradeço isso, a possibilidade de estar aqui, gesticulando, olhando, me mexendo. Eu já estou numa fase de dizer obrigado. Vocês entenderam como é que é o negócio? Então eu coloquei em cima do computador, isso aqui é a coisa que eu tinha ganho lá em 2000. Maravilha. Bom, pessoal, então tentando enxergar como é que é essa lavoura da manhã, como é que é o nosso posicionamento, tentando enxergar os sinais. Eu não sei se eu percebo direito, não sei se todo mundo enxerga do mesmo jeito, certamente não, o que é bom. Tentando perceber os sinais que estão aí ao redor do mundo, dos governos, da agricultura, e como a gente se posiciona em relação a isso aí. Basicamente isso aí. E começando assim, o que se espera da lavoura do amanhã, né? O que se espera da lavoura do amanhã? 2 coisas importantes, eu acho que a gente tem que ter bem claro onde a gente quer chegar. Se eu não chegar hoje, chego amanhã, depois de amanhã, mas isso tem que ser bem claro do meu ponto de vista. Planejamento. Então, eu vejo assim, ó, nós temos que potencializar o uso dessas áreas. Para arroz, para soja, para milho, para trigo, para aveia, para forrageiras de verão, forrageiras de inverno. Evidentemente que eu não penso que isso aqui seja uma lavoura que em 100% de plantar trigo, ou 100% de plantar aveia. Não é isso. Mas sempre tem uma parte mais alta, que talvez o arroz tenha chegado lá de intruso. Agora outras culturas podem chegar lá, culturas ditas de sequeiro. Então, potencializar o uso dessas áreas. Mas assim, muitas vezes não pensando só no 15, 18 toneladas por hectare, mas em estabilidade de produção, que é uma coisa muito importante para a agricultura. Evitar aquela coisa de sobe e desce, assim, quer dizer, estabilidade de produção. E cada vez tu vai dando um passinho maior, um degrau a mais, um step a mais, e tu vai subindo. Essa é a minha estratégia. Pode ser que não seja de vocês, mas eu fiquei contente por a oportunidade de estar apresentando meus pontos de vista aqui para vocês questionarem. E o seguinte, ó, revitalizar esse velho e bom arroz que está aí, que muita gente se esquece. A gente se encanta com os encantos de outras coisas e se esquece do velho e bom arroz, que é dali, é da vocação, é do métier. E essas culturas vêm para revitalizar este arroz, além de fornecer por si próprio o retorno econômico. Então, bem claro, assim como eu penso, repetindo, não precisa pensar igual a minha, mas eu só estou colocando esse ponto de vista. Primeira coisa, então, repensar o sistema de drenagem e irrigação, que foi falado agora de tarde mesmo isso aí. Então, é o primeiro ponto, primeiro dinheirinho que sobrar, coloque nisso aí.
nessa potencialização do uso das áreas, quer dizer, adequar essas áreas para que elas possam receber esses outros cultivos. E a primeira coisa, se nós não fizermos isso aí, nós vamos continuar produzindo desse jeito, com uma estabilidade filha da mãe. Qualquer 20 milímetros a mais de chuva, perco a lavoura. Qualquer 20 milímetros a menos de chuva, a planta não tem resiliência. Então, esse me parece o ponto fundamental da gente trabalhar. Primeiro o dinheirinho que tem, e o dinheiro que tiver, coloque aqui. É a base de tudo. E a drenagem está na frente da irrigação aí, porque é assim que eu acho que a coisa... Mas as duas andam juntas. A adequação das áreas tem a ver com a parte de cima. Esse aqui tem mais a ver com o sistema aí de domínio sobre o fluxo das águas. Esse aqui mais no ambiente radicular. Cuidar da parte física do solo. Eu mesmo vou apresentar fotos hoje, só vou apresentar uma foto de raízes. A gente fica só tirando foto da parte aérea da planta. E quem determina a parte aérea é o sistema radicular. Mas gente como agrônomo, ou corrido, ou como produtor, a gente esquece disso, mas lá que está a explicação. Aí a gente comete esse erro se não se cuidar, se não se policiar. A parte física e a parte química também, não se esqueça que tem que corrigir o alumínio, tem que botar cálcio, tem que botar lá para baixo, a raiz cresce ao toque de cálcio, já dizem os pesquisadores conhecidos. Então tem que corrigir esse perfil do solo. Não vou pensar em 1 metro de perfil do solo na várzea, não, claro que não, mas também 10 centímetros é muito pouco, muitas vezes é 5 centímetros só. Como nós vamos mostrar um pouquinho mais à frente. E a parte biológica, bioinsumos, esse negócio veio para chegar e está recém começando esse universo, e nós vamos ter que nos apropriar dele para ver como é que nós vamos usar isso aí, inclusive para resiliência e estabilidade. Outro aspecto já foi colocado agora aqui pelo colega anterior: automatizem tudo o que puderem, tudo que vai ser feito com mais precisão, com menos incômodo. Entenderam como é que é? Automatizar tudo que for possível, sai mais barato e normalmente é muito mais preciso, como foi colocado anteriormente. Cada vez mais nós estamos olhando mapas, pontos, digitalização. Então, gurizada nova, estudem isso. Entrem nessa aí, que essa é de vocês. Tecnologia é da coisa dos jovens. Só vamos manter jovens no campo com tecnologia. Senão, vocês não vão ficar no campo. E essa é uma área que nós vamos... Está aí, chegou, nunca mais vamos nos desvencilhar dela. E facilita uma barbaridade todos os processos. Então, digitalização, o digital. E rastreabilidade. Cada vez mais vão exigir de nós saber aquele quilo de arroz, de onde é que ele veio e todos os passos que ele seguiu e o que foi usado para ser produzido. Cada vez mais, isso a gente queira ou não queira, está chegando. E está aí. Então, rastreabilidade, ou seja, acompanhamento de tudo que a gente faz. Ou seja, precisão em todos os processos. Aquela agricultura de precisão, só na parte química, pessoal, é o começo, mas já tem muito mais que isso, repetindo como já foi colocado hoje pelo Ramon aqui. Então, precisão em todos esses processos aqui. Manejo sobre sistemas de produção. Arroz, soja, milho, a gente expressa desta forma ainda. Mas o que nós precisamos é ver por área o que produz isso. Um sistema de intensificação do sistema produtivo, sistema de produção. Isso ainda nós não sabemos fazer direito. Veio arroz, veio a soja, estamos começando a aprender com a soja, apareceu o milho agora. E aí, como é que entra o milho nesse sistema? Quer que vem antes ou depois, né, Daniela? Tua velha e boa pergunta de muito tempo. E aí tem as forrageiras de verão, como é que elas entram? E as de inverno, como é que entram? Quer dizer, todo esse processo, pessoal, sistema de produção, não é só adubação. Eu costumo dizer aqui que a cultura seguinte é cliente da cultura anterior. Aquele erro que eu fizer no arroz do herbicida que eu usar aqui, que não está adequado, pode prejudicar a soja ali na frente. Então, a soja é cliente dessa cultura anterior. Eu falei herbicida de solo e tal, é outro, né, que é o que mais chama a atenção da gente, mas tem outros aí. Então, essa coisa do cliente é uma coisa que eu sempre gosto porque isso expressa renda, expressa sustentabilidade também. E gestão, né? Gurizada também se prepare. Essa coisa da tecnologia, mais aqui ou mais ali, eu estou vendo muitos experientes, cabelo branco, sem cabelo, etc. e tal, que sabem tudo isso aí, entendeu? A gente encontra isso facilmente. Agora, fazer a gestão financeira,
ter o dinheiro certo, no momento certo, na quantidade certa, porque agora não é só mais arroz, é arroz, soja, milho, pecuária, não sei o que, forrageira, cada um precisa dos seus insumos no seu momento. Temos que saber bem como é que está o fluxo de caixa. Então entendam e vão estudar essa parte de contabilidade, economia rural, administração, gestão de processos, fazer a coisa na hora certa, fazer quando a planta precisa. Quem determina como tem que fazer é a planta. A gente tem que estudar para saber isso. E é uma coisa que a gente não consegue interpretar e dar esse pulo ainda. Então a gente depende de pessoas. Ainda dependemos, apesar da inteligência artificial, aí espero que a gente continue ainda comandando esse processo aí, né? E que a gente tenha continua tendo a nossa oportunidade aí, né? Nós é que determinamos se as coisas vão acontecer na hora certa ou não. E sempre é bom guardar um pouquinho para o desconhecido. Estar preparado para aquelas coisas que a gente não sabe o que vai acontecer. Repetindo, agora estamos num sistema de produção, cada vez com novas culturas, novos produtos, novos insumos. Então tem que estar preparado para descobrir, identificar logo se alguma coisa acontecer. Porque sempre o preventivo é melhor do que dar o remédio depois. Então eu acho assim, em linhas gerais, é assim que eu penso, assim, estabeleço a lavoura do amanhã. Pessoal, olha aí o que inventaram agora para nós. Objetivos do Desenvolvimento Social, ODS. Vocês estão por dentro do que significa isso ou não? Esses 17 pontos aqui, dessa agência, essa Agenda 2030 da ONU, e outros estão por dentro, significa exatamente como é que a agricultura se coloca aí? É bom que a gente estude isso. Escolhe esse ESG, né? Social, governança, o ambiente, social e governança. Esses pontos aqui, o que estabelece a cada um? Pessoal, isso vai vir. Isso está vindo. Era para o governo lançar ontem ou hoje. Hoje, segundo eu sabia, mas parece que agora vai prorrogar para mais tempo. Estão vindo as normas de crédito aí, com taxas e limite de financiamento. Quem conseguir atender mais esses critérios, vai ter uma taxa melhor. Um valor maior a retirar. Quem gradativamente não for atendendo esses planos do ABC, baixo carbono, essa coisa, vai ficando, segundo o que se diz aí, o que se ouve, né? De uma palestra que eu vi de uma colega do Ministério da Agricultura, isso vai vir para ficar. Então, além de todo esse aspecto tecnológico que nós trabalhamos aqui, nós temos que ver todas essas questões de governança aí, e esses princípios que estão aí, que para mim também são novos. Onde é que a gente se enquadra neles aqui? Pessoal, vai ser do dia a dia de cada um de nós. É mais um custo que as empresas vão ter, é mais uma preparação que nós técnicos vamos ter que ter, e os senhores produtores também. Quer queiramos ou não, porque o mundo está dizendo que é por aí. Né? Vocês vão ver o Programa Nacional de Cadeias Produtivas Agropecuárias Descarbonizadas, Carbono Mais Verde, esse que seria lançado ontem ou hoje, parece que agora estão fazendo consulta pública, segundo eu li hoje. Né? Vamos sair por aqui. O que aconteceu aqui na semana, 2 dias atrás? Bancos vão considerar o risco ambiental para financiar. E hoje, Plano Safra bonificará produções sustentáveis. Está aí. Como fazer, como tem, essa coisa de gás de efeito estufa, como bota na equação isso aí, ainda precisa conhecer melhor. Mas parece que os princípios vão se estabelecer e nós vamos ter que entrar nesse jogo aí. É outra coisa nova, né? Para mim é novo, é uma coisa a identificar. É novo no sentido de a gente saber trabalhar, né? Transformar em números. Então, de vez em quando, eu me encontro assim, numa nuvens com essas questões assim, ó. Diversificação de culturas. Parece que tem um monte de nuvens em cima de mim, assim, ó. Marquesan, presta atenção nisso aí. Produtores multissafras. Sim, o agrônomo também tem que ser multissafra. Se o produtor é, e tem que saber por que eu não. Eu tenho que saber, senão eu não chego lá. Né? E os serviços fora da lavoura também tem que ser multissafra, tem que ser de tudo um pouco. É equipe, ou seja, aquela coisa da empresa que chega lá e vai vender o produto X, terminou isso. Ele vai ter que ver o produto X e as necessidades do produtor também. Senão não vai ter espaço, o produtor pancadeado na porteira, não é isso mais ou menos que acontece? Quando chega, né? É assim, os novos se preparem porque é esse o universo. E os velhos que se adaptem, se adequem. Né? O solo não pode ver o sol. Meu Deus do céu, o que significa isso? Projeto Duas Safras, agricultura regenerativa, sustentabilidade ambiental, social e econômica, intensificação sustentável. Eu estou tentando entender o que significa tudo isso, sabe? Economia verde, sistema de produção, tá.
economia circular, bioeconomia, descarbonização da agricultura, ABC, bios e não sei mais o que. Quer dizer, é esse tipo de frase, de palavras, que vão ser expressos aí através de normas, através disso aí que vão financiar, que vão orientar a agricultura. Estamos preparados para isso? Muito bem. Cultivos isolados, entrando aqui agora com um pouco mais do nosso chão aí. É os dados do ano passado, esse ano eu não tenho esses dados ainda. Arroz e alegrete aí, ó, 312 sacos, soja em Camaquã, 114, milho, esse aqui está o campeão de milho aí, ó, 265 sacos aqui, o Busque, trigo 90 sacos, Samboja, integração lavoura-pecuária com quilos de carne aí, que são bastante variados, eu não coloquei aí. Bueno, isso é uma coisa interessante. Mas aí vem agora a rotação de culturas, né? Bueno, rotação de culturas. Os primeiros trabalhos que colocam a importância da soja aqui, né? Essa coluna azul é IRGA 424 em resteva de soja, 227 sacos. IRGA 424 em resteva de arroz, 200 sacos. 27 sacos a mais. Isso aqui dá uns 10%, né? Produtor 1, produtor 2, é o meu, pensei que era o meu. E produtor 3 aqui, né, pessoal? Cerca de 10, 12% a mais. É isso que a rotação dá. O milho, o que dá nisso aí, Paulo? A conhecer. Mas os primeiros dados estão mostrando a importância grande do milho nesse processo também aí. Mas nós temos que investigar isso. E quem tem área de arroz vermelho, o pessoal da região aqui diz, isso tu tira mais de 30%, 4% aí, porque controla o arroz vermelho, né, gente? Então, quer dizer, veja a oportunidade. Recém estão aprendendo com a soja e apareceu o milho que nós precisamos entender. Aí o Kogo coloca esse dado aqui, ó, uma propriedade com 500 hectares de arroz, isso aqui é a margem bruta, né? E esse aqui é a margem líquida, o vermelho, 2,3. Quando ele tinha 500 hectares de soja, diminuiu a margem bruta, aumentou um pouquinho a margem líquida, aquilo que sobrou para ele. E quando ele dividiu em duas partes aqui, isso foi de 2,3, 2,4 para 2,8. Quer dizer, mostrando que aqui, nos diferentes estratos, ou nesse extrato do tamanho de propriedades aí, a gente tem um ganho quando divide. Não estou dizendo que tem que dividir a metade, 50%, não. Mas, enfim, tem um ganho quilos por hectare e tem um ganho financeiro também aí. E aí o pessoal da integração lavoura-pecuária, é um dado para mim assim, muito importante aqui, de 2021 do CIPA aqui, ó. Quando o sujeito tinha arroz, 10 toneladas. Arroz e uma planta de cobertura do inverno, 11,6. Quando, além do arroz, a planta de cobertura colocou soja no meio, foi para 12,6. Quer dizer, a pecuária no sistema é uma coisa muito importante também. Eu sei que alguns não gostam, alguns gostam, mas é assim, a diversificação de cultivos, diversificação de procedimentos, de culturas também. E áreas, em cada situação, vai se adequar um procedimento. Não tem um procedimento para todo mundo. E a adequação das áreas, então, esse parece o ponto-chave. Eu sempre gosto de colocar assim, de forma bem clara, bem didática, 2 olhares. O primeiro olhar é acima da superfície do solo, repetindo aquilo que foi colocado antes e que eu coloquei antes também. O domínio sobre o fluxo das águas. Pessoal, se essa é a nossa lavoura, nós temos que saber de onde é que vêm as águas que passam para a nossa lavoura. Muitas vezes tem uma lavoura de 500 hectares, mas as águas que passam aqui vêm de 5, 10 mil hectares do entorno. Nós temos que dar um destino para essas águas. Nós temos que dar um encaminhamento para essas águas, que se elas tiverem que passar na nossa lavoura, elas passem mais ou menos aonde a gente quer. Parte o Ramon apresentou antes também desse dado aqui. Ou seja, organizar a passagem dessas águas. O bom é que elas não passassem na propriedade, mas se elas têm que passar na propriedade, tem que organizar isso, e isso através de um projeto técnico, a melhor forma que tem. E abaixo da superfície do solo, o ambiente radicular, a parte física, química, cuidar com esses herbicidas. Lembra aqui que a cultura posterior é cliente da cultura anterior, e a parte biológica do solo, que essa aqui é que vai ser a expressão de tudo que nós fizemos aqui atrás, né? E que a planta vai se entender com ela. As consequências, então, é que a gente vê nos produtores, pessoal, é hora de reavaliar todo o nosso sistema de drenagem e de irrigação. É hora de fazer isso. Esse é o momento chave de fazer. Já passou até, talvez, os momentos muito bons de fazer, mas nunca é tarde. Primeiro recurso que tiver, invistam nisso aí, para reestabelecer, facilitar, automatizar, tornar mais barato o sistema de drenagem e de irrigação nas propriedades. Os dois vêm juntos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Cuidem, se vai fazer suavização, se vai fazer sistematização em nível ou desnível,
Isso o técnico vai dizer. Automatizem tudo, repetindo, coloquei antes. Essas geotecnologias já foi falado, digitalização também. Cuidado com essas coisas no meio ambiente, que eu coloquei naqueles 2 slides, os objetivos do desenvolvimento social e a ESG, aqueles 3 aspectos. E vamos começar a ter controle sobre todo o nosso sistema de produção, porque, de repente, isso vai diferenciar também. Ou seja, pessoal, nós vamos ter que mudar a cultura da propriedade. Nós vamos ter que mudar a cultura da propriedade. Essa coisa do arroz, que a drenagem servia para o arroz, já não chega mais. É drenagem para a soja, para o milho, e que o arroz deve ser obrigado. Então, precisa mudar a cultura, e essa é a coisa mais complicada que tem, mudar a cabeça da gente e dos colaboradores. Semana passada eu recebi uma visita uns produtores de uma cooperativa aí, e estávamos discutindo lá, e o cara dizendo que botava fogo na palha. Mas não põe fogo, tentando explicar que fogo não é bom, e o cara diz, eu vou botar fogo, independentemente do discurso que vocês colocarem para nós hoje aqui. Terminou. Entende? Então, coisas desse tipo, assim, que nós precisamos trabalhar dentro da nossa equipe, mostrar, talvez a gente não tenha mostrado para ele direito, que se a gente trabalhar com outros métodos, eu sei que é difícil, a gente pode ter resultado melhor. Talvez a gente não tenha trabalhado com o pessoal de máquinas, dizendo o pessoal de máquinas, que a nossa necessidade não é mais aquela máquina que semeava no convencional, lavra, gradeia e tal, mexe o solo pulverizado. A máquina boa hoje é aquela que semeia empalhada, e cada vez com mais palhada. Porque senão vai se ver como em grandes feiras. Agora eu fui visitar a grande indústria de máquinas e o cara diz, o pessoal está me reclamando que as minhas máquinas embucham, mas nunca embuchavam. E aí ele concluiu que está embuchando porque tem mais palha hoje. Então a gente tem conversado os diferentes atores, a gente não vive isolado. Talvez esse cara que põe a fogo, ele não tenha sido explicado para ele, ou não tem uma alternativa que ele consiga ainda fazer sem colocar fogo. Entende? Então, talvez a gente esteja falhando como agentes de transformação, porque a gente vai vender o nosso produto específico lá, e não vende uma ideia que sustenta aquelas pessoas lá. Será que eu não estou tocando na ferida? E muitas feridas aí? Talvez esteja. Esse é o meu objetivo mesmo. Tá? Depois vocês podem discordar também e contra-argumentar. Então precisa fazer alguma coisa assim, que o Ramon apresentou, o Cleiton apresentou de outra forma. Só que é um mapa, né? A gente tem que ver a coisa de forma integrada. Isso aqui tem cerca de 600 hectares, mas tem uma contribuição de quase 20 mil hectares que as águas passam por aí. Se a gente não der uma organizada nisso aqui, ver onde é que está os azul, os drenos principais, os maiores, né? E tem que saber a largura do dreno, etc., até jogar no rio. Depois, o mais clarinho são os drenos secundários, né? Qual é a dimensão desses tubos aqui, das passagens de estradas, entendeu? Dos canais para a estrada. Às vezes tem um canal enorme com tubinho de 60, tubinho de 80. Isso não vai dar. Então, quer dizer, tudo isso a gente percebe muitas vezes o básico fazendo nas nossas propriedades no dia a dia. Muitas vezes a gente precisa de um projeto técnico. Mas outro erro é que muitas vezes a gente não vai na lavoura quando chove. Esse tempo fui visitar um cara, agora choveu, não vamos na lavoura. Mas eu queria agora na lavoura. Mas eu queria exatamente agora na lavoura. E o cara, não choveu, nós não vamos na lavoura. Eu não estou enxergando o problema. Se o problema é a drenagem. Vocês entenderam alguma coisa simples? Não estou recomendando comprar máquina nem nada. É atitude. Aqui, essa vantagem já foi colocada, a suavização, etc. As pessoas estão se mexendo nesse sentido. Fazer uma lavoura, como foi dito, o Cleiton, mais uniforme, né? E outras, muitas vezes, eu posso apresentar isso, fazer uma trincheira é uma coisa importante para convencer. Muitas vezes o nosso discurso, ele não serve para convencer as pessoas, porque eu passei 20 anos sentado numa cadeira estudando. Eu não posso entender, ter a mesma percepção que o cara que nunca sentou ali, ou poucos anos sentou, e tem o mesmo entendimento, a mesma paciência que eu. E eu não sei transformar isso numa realidade. Aí eu tento largar para ele uma trincheira como essa aí, deste jeito aqui, ó. Depois eu volto aí. Ó. Eu coloquei o penetrômetro aqui, vou lá, resistência, penetrômetro, dá um numerinho, impressiona o cara, entendeu? Diz, aqui está a profundidade, aqui está o megapascal, megapascal, resistência, penetração, e aqui está vendo que, aqui, ó, 3,5 megapascal, 15 a 18 centímetros. Isso entra, também não faz muito sentido. Agora, se eu pegar uma pá e for lá,
e cavocar uma trincheira assim, ó, e de 5 em 5 centímetros eu fizer, nem precisa de 5 em 5, pode ser mais, se fizer uma trincheira, eu posso coletar solo, e não em todas as áreas, mas é altamente recomendado e faça as suas propriedades. Pegue uma estratificação 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, muitas vezes vão concluir que o bom deste solo aqui está de 0 a 5. De 5 a 10 nós estamos negociando, e depois de 10 é uma carência fantástica. Mas se eu não fizer essa análise, se é de 0 a 10 e de 10 a 20, eu não tenho essa informação. E a média vai dar razoável. As raízes ficam restritas aqui, a 5, no máximo 10 centímetros. Então, primeira coisa, análise química estratificada em algumas áreas para ver como é que está. E depois a parte física. Olha aqui como a gente pode ter, se eu cavocar isso, né, com meus colaboradores. Isso aqui nós fizemos um estudo em Candelária, está aí, ó, tá com vocês lá. Está aqui o nosso amigo que 3 anos nós trabalhamos aqui, né, Adalto? Esse aqui ele colocou um haste sucadora até 20 centímetros. Lembra que 20 centímetros era o problema, onde tinha maior resistência à penetração. Botou uma haste sucadora até 20. Depois, a outra parte nós escarificamos, botamos lá perto de 30 o escarificador. Né? O escarificador trabalhou 30 centímetros. Olha aqui, pessoal, a produtividade aqui. Escarificado, 61 sacos por hectare. Não escarificado, perdão. 61 sacos por hectare, como está desse jeito assim. Aonde colocou a botinha na semeadora e onde colocou a escarificação. Existe jeito mais convincente do que fazer? Eu não sei. Se tem, me digam. Eu não sei. Eu acho que não tem. Quer dizer, como a gente pode ter conclusão aqui, pessoal? Se eu sair do não escarificado para a botinha, eu já estou dando o maior salto possível aqui. Só botando a botinha na semeadora. Só botando a botinha na semeadora. E o outro, se quiser dar mais um passo, escarifica, vai tirar alguma coisa a mais. Olha que informação importante que a gente tem para mostrar e conversar com os nossos colaboradores. E depois dizer para ele, tia, essa botinha, ela tem que trabalhar a 20 centímetros. Não é quando o trator faltou potência e tal, lastro, não sei o quê, tu dá uma levantadinha e no fim tu está arrastando ela a 10 centímetros. A 10 centímetros a botinha não vai fazer o efeito, porque a camada está perto de 20. Eu posso dizer para ele isso aí, e depois vou acompanhar com as tuas ferramentas lá, ver a velocidade que ele fez. Mas primeiro ele tem que saber disso, senão ele vai correr com o trator mesmo, porque acha que correndo, levantando é a mesma coisa, tem a botinha na semeadora. Vocês entenderam como é que é, pessoal? Precisamos ter um discurso convincente, um discurso que tu mexa com o cara, que convença ele para jogar no teu time. Senão ele não vai jogar no time. E vai correr com a semeadora, vai correr com o escarificador e vai levantar isso aqui quando o negócio pesar lá e o trator fumacear. E amanhã, né? Amanhã está se encaminhando para sistema de produção, né? Então vou apresentar 1 ou 2 cases aqui assim, para vocês analisarem e verem aqui. Tá? Grãos integração lavoura-pecuária. Isso aqui, quando discutimos lá atrás, uns 3 anos, lembra? O que é que vamos plantar milho em agosto? E pensávamos assim, milho em agosto não vai render tanto. Será que não é melhor botar um milho em outubro, para fazer uma safra cheia? Lembra como nós pensávamos nisso lá atrás? Uma safra cheia, porque as pesquisas indicavam isso mais ou menos. E aí a gente fez camalhão, e olha como é que a gente começou. Primeiro, 2020, 2021, colocamos soja e tiramos 75 sacos por hectare. Uma área de meio hectare aqui. Primeiro a gente calcariou, depois escarificou, depois fizemos esses camalhões e a soja foi plantada sobre esses camalhões. E botamos aveia em cobertura ainda. Então, mais ou menos como manda o figurino, tá? 75 sacos. E aí a gente começou a diversificar assim, 2021, 2022, soja, milho, forrageiras e trigo. Primeiro caso, milho em agosto, 180 sacos por hectare, soja em janeiro, 43 sacos, soja safrinha. A gente poderia, em 1º de junho, ter colocado em sobressemeadura um azevém, ou espera mais um pouquinho, 15 de junho, em época boa, ainda plantaria o trigo. Outra alternativa, o cara não queria isso, ele botou milho em outubro, não sobrou, né, para botar soja depois, safrinha, muito tarde, botou forrageiras, carne, 110 dias de pastejo. O que vai tirar aí? Depende da pastagem. Outra alternativa que nós fizemos, colocamos soja em outubro, 70 sacos, mais milho em fevereiro, tivemos que fazer silagem, porque a cigarrinha, etc. e tal, muito tarde, complicado aqui de plantar milho nessa época. E tiramos o trigo, em 15 de junho, tiramos 50 sacos por hectare. Então, veja, soja aqui, depois pode derivar para milho cedo, milho um pouco mais tarde, forrageira,
o milho mais tarde e milho silagem. E este último ano, 2022 a 2023, soja 80 sacos por hectare, mais azevém, que vai dar uns 100 dias de pastejo. Veja, nós estamos entrando num sistema de produção aí, que exige muitos cuidados, mas olha como tem alternativas da gente andar. Caso número 2 aqui, plantado milho esse ano agora, mesma coisa, 31 de agosto, perdão. Né? Foi colhido em 1º de fevereiro, esse milho aqui. Produziu aqui, na média, quase 300 sacos por hectare no experimento. O Paulinho está querendo ver, e ele que nos ajuda aí na parte de adubação, né? É o nosso guru, querendo ver o teto produtivo aí. A média de ser quase 300 sacos no experimento. Né? A média, depois colhido com a máquina, no hectare deu 225, acho que foi. Depois, olha aqui, pessoal, veja bem, ó, esse milho foi plantado em 1º de agosto, colhido 2 de fevereiro, dia 1 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro estava a semeadora semeando aqui. Será que é fácil de semear numa palhada dessas? Não, né? Aí que nós precisamos do pessoal de máquinas. Se der uma chuva boa, como deu, implantou direito. Mas se não der tudo no reloginho, fica um negócio... O que nós implantamos aí? Milheto e capim-sudão. Dia 8 de março, um mês depois, estamos colhendo aí 3 mil e poucos de massa seca. Esse aqui, o capim-sudão, o milheto estava aqui em cima. No segundo, aí o jeito que depois a gente roça e tal, para ele brotar de novo. Depois, no dia 30 de 3 aqui, 2 e pouco de massa seca de milheto, capim-sudão. E por último, o 3º corte aqui já foi atrasado uns 10 dias por causa da chuva, estava ruim aqui, já baixou muito a qualidade, mais em torno de 3 mil quilos por hectare. Agora, foto de hoje de manhã aqui, ó. Aqui é a área do milheto e aqui é a área do capim-sudão. Antes de colher esse milheto, esse capim-sudão, a gente colocou azevém e colocou aveia sobre a semeadura também aí. E já está aí esse negócio, até o final do mês vai dar para entrar com os animais. Então, o resumo da ópera aqui, ó, de agosto de 2022 a agosto de 2023 agora, 225 sacos de milho, 6 a 7 toneladas de massa seca e 70 dias de pastejo. Quer dizer, esses princípios lá de intensificação de cultivos, conservação do solo, preservação, nunca mexemos. Nos 2 casos, nós nunca mexemos no solo. Foi colhido no seco e não foi desorganizado a área. E nesse processo de intensificação, como podem estar as áreas agora, né? Em resteva de soja, com e sem camalhão. A gente fala muito em camalhão e eu também acho que é uma boa estratégia, mas vamos conver, não é para 100% da lavoura hoje ainda, concorda ou não? Se a gente esperar que 100% da lavoura vai semear em camalhão e vai plantar soja em camalhão, não tem. Não tinha camalhoneira até pouco tempo atrás, e é difícil fazer essa semeadura, essas 2 linhas passar em cima, caminhar em cima daquele camalhão, não é verdade? Cai para baixo, cai para o outro lado, aí precisa piloto automático, precisa RTK, precisa coisas que boa parte dos produtores não tem ainda. Então, essa aqui é uma aveia aqui, pessoal, sem camalhão, olha que bonita essa aveia também, e olha outra plantinha que esse ano deu para ver, para colocar. Não choveu, até agora foi bom para essas pastagens de inverno, foi ou não foi? Pelo menos para a nossa região, extraordinária. Pois até essa planta que planta essa aqui mesmo? Ervilhaca, né? Tu vê? Olha essa aveia como está competindo aqui, pessoal, que nem soja se enxerga aqui. Quer dizer, semeado cedo e semeado em linha, tá? Depois da colheita da soja. Isso aqui vamos fazer um pré-secado agora no final do mês aqui. Estão precisando de um dinheirinho, estão com plano de caixa. Final do mês vai fazer um pré-secado e fazer umas bolas disso aí, depois vender ou dar para os animais. Assim, fluxo de caixa é uma coisa importante, né? Esse aqui é o azevém também semeado em linha, sem camalhão, olha que maravilha está aqui. E eu sempre ponho um dreno aqui no meio, né? Esse aqui é um trevo persa, o Luiz Fernando já falou hoje de manhã, né? Um trevo persa aqui que está se instalando até razoavelmente bem. Esse aqui é um outro projeto que a gente tem aqui, que é de reaproveitamento desses camalhões. Né? Então isso aqui vai para o 3º ano já, esse aqui é o 2º ano, perdão. Reaproveitamento de camalhão, 3º ano não tenho aqui. Então isso aqui foi feito uma sobressemeadura de azevém em soja, e olha como está hoje de manhã, isso aí 8 horas. Em resteva de arroz, Aimara, para ti, ó, colhido no seco, pessoal, esse é um caminho, e toda aquela palhada que tinha ali, mesmo assim se estabeleceu aqui, vocês estão vendo aqui um azevém com um trevo persa. Para quem repete todas as áreas todo ano, talvez seja uma estratégia, colocar uma leguminosa no meio, melhorar um pouco, isso aí dá uma... sempre com drenos,
Podia estar melhor se a gente tivesse investido mais em nitrogênio, mas continua. Olha aqui onde a colhedora não distribui bem a palha, não tem planta também. Tá? Camalhões, eu acho que nós estamos no momento aqui, se nós vamos fazer esse tipo de camalhão, para onde serve esse tipo de sulco camalhão aqui, 90, 1 metro, e para onde serve, para onde se adequa melhor este outro aqui, de perfil mais baixo de sulco e também do camalhão, de 1,35 m. Aonde é que nós vamos usar este e onde é que nós vamos usar este? Eu acho que essas várzeas aí estão inverno, verão, se tem declividade ou não, a gente começa a tentar identificar os espaços, os nichos. Mas, para mim, são esses dois tipos que a gente vê por aí, né? Isso aqui, olha como está bem mais lisinho, isso aqui é em resteva de soja, então isso aqui é bom fazer na saída de soja, na saída de arroz, fica desse jeito assim, todo entorroado, isso aqui também tem azevém, isso aqui tem aveia, tá vendo? Semeado antes de fazer o camalhão, semeia a aveia a lanço, faz o camalhão e ela está absolutamente estabelecida. Isso aqui nós vamos fazer uma dessecação e um plantio direto em cima disso aí lá na frente, de soja ou de milho, enfim, o que o produtor quiser fazer, ele está potencializando o uso das suas áreas aí. Né? O mercado vai dizer se ele vai plantar soja ou milho ou outra coisa. E estamos indo para a parte final aqui, pessoal. Eu sonharia nessas terras baixas, sonho, acho que dá para fazer em muita parte, é isso aqui. A gente tinha quase que só o arroz, agora a gente está tendo presente, em mais da metade das áreas de arroz temos soja. O milho se ensaiou, depende de mercado, preço, etc., mas está aí como alternativa técnica também, ou para grão ou para silagem. Aqui tem uma forrageira desse capim-sudão, um milheto, produzindo carne, poderá ter trigo e poderá ter um pré-secado, uma coisa assim de aveia. Então, acho que nós temos que trabalhar muito nas propriedades que eu chamo de fluxo de caixa. Olha quantos os meses tem entrando o produto na nossa propriedade aí. Fevereiro já tem um arroz, março e depois tem soja. Já em janeiro, antes disso aqui, tem um milho. Né? E se precisar de um dinheirinho antes, ainda pode fazer uma silagem. Em dezembro, pode fazer uma silagem plantando milho em agosto. Em maio já dá para colocar os animais aqui e fazer carne, porque isso aqui, em fevereiro, já está produzindo forragem. Em maio já dá para... Tem 60 dias aí de pastejo, dá para terminar os bichos largar, alguns. Em outubro, se for o caso, tem trigo, né? E em junho tem aveia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses do ano com possibilidade de entrar produtos. Então, além de ter mais de um produto, está entrando em diferentes meses do ano. Isso é estabilidade. Isso regulariza e ajuda uma barbaridade nas finanças de uma propriedade. E nós temos que fazer, e toda a cadeia tem que fazer, no meu ponto de vista, esse trabalho aqui, pessoal. Fazer outros produtos a partir do arroz, né? E não só o bom arroz, né? Que a gente saboreou hoje de meio-dia aí, além, não só o óleo de soja, transformar isso aqui em outros produtos, né? Aqui não só a farinha do milho, não só a farinha do trigo também. Então, agregação de valor, pessoal. A gente tem que cuidar desta parte. A gente está vendendo muito produto deste jeito aqui, que a gente pode processar e fazer um belo dinheiro. Aqui em cima já estamos processando, né? Transformando em carne. Então, fluxo de caixa é uma coisa aí que a gente tem que começar a atender de economia, de planejamento, de contabilidade, de gestão também da propriedade. Isso dá estabilidade. E, por fim, aqui os desafios. Oportunidades, desafio desconhecido. Adequação das áreas. Primeiro investimento, não dá para negociar isso aqui. Primeiro dinheirinho que tem que fazer ali. Ou ele faz com o que ele sabe, e se é complicado ou não sabe, contrata um serviço técnico que vai dar garantia de retorno e sem se incomodar com o ambiente, ou com as pessoas que cuidam muito do ambiente. Duas coisas muito importantes. Não arrumar briga com ninguém. Segundo, manejo, né, de herbicidas, residual de herbicidas, pragas, doenças, como é que essas coisas vão evoluir, né? Cultivares, tecnologia. A gente inventou de plantar um trigo agora que estaríamos colhendo no final de junho. Deu uma de brusone nesse trigo como eu nunca vi na vida, ataque de brusone no trigo. Agora, daria para colher no final do mês. Trigo plantado em março. Será que essa brusone passa para o arroz? Dizem que não passa. Mas eu tenho medo, já tenho medo da brusone do azevém para o arroz, porque não pode prejudicar. Então, essa cultura subsequente é cliente da cultura anterior. Prestar atenção nisso aí. Adubação
Essa coisa de intensificação, pessoal, nós estamos extraindo muito produto, exportando muito produto, já foi colocado hoje de manhã pelo Luiz Fernando aqui. Quer dizer, nós temos que fazer um cálculo muito bom de exportação, cuidem muito disso, senão o sistema pode entrar em colapso. Qual é o papel dos bioinsumos em tudo isso aí? Essa história recém está começando, mas é uma história que nós vamos ter que aprender a contar. Perfil do solo, né? Parte física, química, biológica, pessoal, outro aspecto. Irrigar é muito bom, temos que irrigar. Mas muitas vezes a gente viu nesses 2 últimos anos que quem não estava absolutamente bem organizado, não é, Clyde? Não conseguiu irrigar suas lavouras, mesmo tendo água, porque faltou um processo muito complicado com essa evapotranspiração de 7, 8, 10, quase 10 milímetros por dia aí, né? Quer dizer, não, o sistema de irrigação não abastecia. Então nós temos que contar com a resiliência de planta, e a resiliência vem daqui deste ponto. Máquinas, né? Conversar muito com o pessoal de máquinas aqui, pessoal. Aqui nós temos 8, 10, 12, 15 toneladas de palha, de trigo um pouco menos, de arroz 8, 10, 12, 15 toneladas. Não é fácil uma semeadora passar sobre isso aqui. Nós precisamos nos juntar com os pessoal das máquinas para viabilizar esses sistemas aí mais conservacionistas, com menor mobilização do solo. O reaproveitamento dos sulcos e camalhões e escarificação são operações caras de fazer. Nós temos que começar a pensar em limpar esse suco dos camalhões, um custo muito mais baixo, e deixar pronto para o nosso plano, ou aproveitar 2 anos. A mesma coisa com a escarificação, são operações caras. Se precisa fazer, eu acho que o reaproveitamento disso aqui é um caminho que nós devemos buscar. Pessoas, né, pessoal? Equipe, gestão, etc., porque agora nós temos muitas operações que estão sendo feitas ao mesmo tempo. Se a gente não tiver organizado, vamos perder de um lado ou vamos perder do outro lado. E a gente já está fazendo o cálculo. Onde é que eu perco menos? Não é o melhor jeito de pensar. Hora certa de fazer as coisas. E nós temos, como eu costumo dizer, assim, eu copiei de um outro palestrante, acho que foi do Elmar. Isso aqui tem um buffet de oportunidades. Eu vou num buffet, eu escolho ali o tipo de arroz integral ou não, eu escolho o tipo de salada, o tipo de feijão e não sei o quê, e eu escolho aquilo que melhor serve para mim na quantidade que eu preciso. Essas tecnologias são buffets de oportunidade. Precisa de um bom técnico e uma boa aproximação do técnico produtor para escolher a melhor oportunidade, senão pode escolher o errado. E eu tenho uma sugestão aqui para a metade sul do Rio Grande. Ó. Projetos técnicos. Projetos técnicos vão dar segurança no resultado e na parte ambiental. Então, acho que nós temos que criar um fundo, preferentemente privado. Ou não. De repente, tem dinheiro sobrando em outros lugares aí. Para a realização de projetos de adequação das áreas e tecnologias e de equipamento também. Então, projeto de irrigação, drenagem, reservação de água, acesso a tecnologias modernas. Aí eu gostaria de pegar esse dinheiro que está no cofre do Estado aí do IRGA, que o IRGA recolheu. Gostaria de pegar esse dinheiro em projetos e espalhar para o Rio Grande aí, como polos de desenvolvimento tecnológico. O dinheiro está parado, e é de vocês mesmo. Seria um bom destino para esse dinheiro aí, botado com dinheiro público, com dinheiro privado também aí. E para pequenas propriedades aí, né, busque aí, ó. Fundo, o sistema cooperativo. Precisamos reunir as prefeituras, as cooperativas, associações, sindicatos, produtores, e a gente precisa começar a estimular que essas pessoas, os caras querem entrar, muito pequenos produtores querem plantar soja nesse sistema de áreas com nível 0. É razoável que a gente deixe plantar soja ou milho sem fazer suco camalhão nessas áreas? É complicado. Tu faz aí, mas tu é um diferenciado. O mais seguro em anos chuvosos, como estão dizendo que é esse ano, seria nós estimularmos que ele tivesse uma camalhoneira ou uma semeadora. Onde é que esse sujeito vai arrumar uma camalhoneira e uma semeadora para andar em cima do camalhão para plantar? Se nós não tivermos, aí que eu digo, o público tem que estimular esses produtores a pegar o gosto. Logo depois pegar o gosto, algum outro produtor aí, que está capitalizado, ele vai comprar os equipamentos e vai prestar serviço e a coisa roda. Mas é papel do Estado, sob o meu ponto de vista, abrir o caminho, dar luz, e depois o setor privado vai com muito mais competência do que o público aí. Então, acho que esse é o papel do Estado, e essa é a minha proposta aqui para a metade sul do Rio Grande. Pessoal, muito obrigado. Cirúrgico, como sempre, né, professor? Excelente.
Realmente é um momento único de informações valiosas. Então, eu lhe agradeço.